Tremeu tudo. Meteoro cai no Ceará e assusta moradores. Moradores de diversos municípios relataram ter ouvido o estrondo, além de ver fumaça no céu e sentir forte tremor. Fenômeno é comum, mas avistá-lo é raríssimo, diz astrônomo. A matéria é muito recente, de 10 de 10 de 2020, e antes da gente agradecer os inscritos aqui, meu irmão, nunca caia nessa história que esse fenômeno é comum. Nos últimos 10 anos, a gente nunca ouviu falar desses fenômenos com essa frequência como está acontecendo agora em 2020. Então, o trabalho da mídia é manter as pessoas alienadas. O trabalho das redes sociais hoje é manter as pessoas distraídas. Não é à toa que canais que mostram entretenimento estão muito mais em alta, estão sendo muito mais recomendados. Quem mostra o verdadeiro aspecto da notícia está sendo boicotado. Eu fico feliz nesse canal porque vocês sabem separar as coisas. Eu não concordo com aqueles que defendem que a mídia deve ser ignorada. Não, a mídia deve ser filtrada. Aqui nesse vídeo, por exemplo, eu recebi diversas dicas. De longe foi o vídeo mais pedido desse último mês. E aqui está alguns dos primeiros nomes que mandaram essa mesma matéria: Ivani Trent de Togni, Rodrigo Gomes, Léo Souza, Silvonei Ramos e o nosso amigo Ritson Ferreira. Então aí você viu veteranos e pessoas que estrearam pela primeira vez aqui nas dicas. Em nome de toda a nossa família, muito obrigado a todos que mandaram essa e demais dicas, tá certo? E eu faço esse agradecimento a esses inscritos aqui, representando a todos os outros. Agora, meu caro irmão, é aqui que eu fico feliz porque eu sei que as pessoas já leram a matéria e mesmo assim elas pedem que eu fale sobre ela, porque eles querem ver a parte descontaminada dessa mesma matéria. É muito errado o que alguns youtubers defendem, que você não ignore a mídia é isso, a mídia é aquilo. A mídia ela nunca inventa a notícia, ela manipula. O que você deve desconsiderar é a opinião que eles dão aqui. Nesse comecinho aqui tá bem claro, ó. O fenômeno é comum. Isso aqui é a opinião da mídia, não é a notícia. Fenômeno é comum. Como é comum se você vive nesse mesmo planeta que eles e você não viu essa quantidade de fenômenos acontecendo um atrás do outro com essa intensidade nos outros anos passados? Você não viu isso. Em 2019 não aconteceu isso, em 2018, 2017 e assim você vai voltando. Não aconteceu nem com essa intensidade e ainda mais com essa potência toda. Algo muito grande está acontecendo e eles não querem que as pessoas parem para pensar nisso. É uma verdadeira Matrix. Ainda mais em tempos como esse, que está cada vez mais difícil mesmo, literalmente, não é maneira de falar, tá difícil da gente trazer o pão para dentro de casa, não tá fácil. Hoje quem está vivendo com um salário é um verdadeiro herói. É digno de receber homenagens, porque tem que ser muito equilibrado. Tem que saber realmente comprar, tem que ser um fenômeno, cara. É incrível como é que as pessoas estão conseguindo sobreviver. Então, diante de uma realidade dessa, você pensar sobre coisas maiores fica realmente difícil. Fica quase que impossível. A Matrix realmente está no último nível. Mas vamos ver a matéria e vamos separar aqui o que é manipulação deles. Um ruído intenso, acompanhado de tremor e de um clarão no céu, assustou moradores no interior do Ceará na manhã deste sábado, dia 10 de 10 de 2020. É que um meteoro, de proporções ainda desconhecidas, se chocou com a atmosfera terrestre e possivelmente produziu meteoritos que podem ter se espalhado pela região do maciço do Baturite, ao sul da capital Fortaleza. Sabe dizer se um clarão é um barulho ouvido hoje no interior do Ceará foi um meteoro? Eu vi tipo uma bola de fogo no céu e um barulho muito alto. Moro na cidade de Canindé, relatou uma moradora da região ao perfil da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, no Instagram. Pela rede social e por um formulário disponibilizado no próprio site, a Bramon recebeu outras descrições parecidas do episódio. Aqui na região que fica entre Baturité e Guaramiranga, foi bem forte. Será que caiu por aqui? Tremeu e teve um barulho muito forte. E tinha acabado de entrar no quarto quando ouviu o enorme barulho. Saí e só ouvi o eco do barulho. Minha mãe disse que sentiu tremer, contou um outro morador. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção aqui, a matéria continua, mas eu faço uma pequena pausa, como sempre eu gosto de fazer, para que não fique muita coisa pra gente explicar e você perda o seu raciocínio, meu caro irmão. Veja só, essa Bramon, né, ela é responsável por monitorar esse tipo de fenômeno. Mas o que esses caras estão fazendo aqui é o que qualquer rede social, até você, meu caro irmão, pode fazer. Tentando explicar às pessoas esse fenômeno que eles dizem que é comum, com depoimento das próprias pessoas. Então eu pergunto, para que essa instituição serve? Se o máximo que ela vai fazer é isso aqui, falar o que os moradores relatam. Cadê a explicação deles? Cadê o monitoramento deles? Para que esses caras recolhem tanto imposto? A única coisa que eles sabem fazer é inventar nome novo para esses fenômenos, para parecerem mais inteligentes. Tá aqui, ó, bólido, o objeto cujo impacto chegou a ser confirmado com um forte trovão ou a queda de um avião, é chamado de bólido, nome que se dá a um meteoro que, ao colidir com a atmosfera terrestre, provoca um estrondo e forma uma bola de fogo tão clara quanto a lua cheia. Esse bólido ocorreu às 6h47 da manhã deste sábado. Alguns moradores disseram que tremeu tudo lá, tipo um terremoto.
Ó, tá vendo? Aqui é sempre os moradores que falam. Cadê eles falando? Cadê Abramo explicando isso? Eles não falam, meus irmãos, porque eles não querem se comprometer. Dizendo pra você que, olha, quem falou foram os moradores, qualquer hora que o sistema assim querer, né, que você pense tal coisa sobre esse fenômeno, aí eles vêm e dão a declaração oficial. Mas como ainda não chegou a hora, eles ainda estão montando o cenário, como a gente costuma falar, aí eles passam para você só o relato dos moradores. E geralmente apresentam 3, 4, 5 versões para que passe várias coisas pela sua cabeça, que é mais curioso e fica atento a essas coisas. E sabe que isso é muito mais importante do que a gente pensa. Alguns moradores disseram que tremeu tudo por lá, tipo um terremoto. Estamos tentando ver se alguém aqui pegou o estrondo ou se alguma câmera de vigilância captou alguma coisa. É ridículo, chega a ser patético. Precisa de uma câmera de vigilância. Também disseram que viram uma fumaça no céu quando correram para ver o que foi. Detalhe o astrônomo e astrofotógrafo José Lucas Ferreira. Membro da Abramo e presidente do grupo Notícias Astrômicas, Ferreira explica que o ocorrido neste fim de semana no Ceará é muito semelhante ao bólido avistado em julho deste ano no sertão de Pernambuco. Foi a mesma coisa que aconteceu em Pernambuco. O bólido causa esse tremor, então muita gente acha que é um terremoto. O que marcou e que nos indica que o fenômeno do Ceará tem 90% de chance de ser um bólido é a trilha de fumaça no céu e o tremor que ocorreu na região. Comenta. A chuva de meteoros. O astrônomo explica que o mês de outubro costuma ter uma chuva de meteoros bastante conhecida, chamada de Draconídeas. A previsão era de que o pico do fenômeno ocorresse entre a última terça, 6/10, a este sábado, dia 10/10. É incrível, né, família? Que eles conseguem prever que esse fenômeno vai acontecer e só faz a previsão depois que acontece. Chega a ser realmente patético, né? Eles só fazem a previsão depois que acontece. E aí, na mesma matéria que a gente acabou de ler, que eles precisam de câmeras de vigilância de cidadãos comuns, de estabelecimentos comuns, precisam disso para entender o fenômeno, dada a incompetência desse instituto. Ainda assim, eles têm a audácia de dizer que conseguem prever algo desse tipo. Não conseguem nem explicar quando já acontece, imagina prever, meus irmãos. Isso aqui é a mídia que a gente tem. Mídia essa que as pessoas não questionam e nem param para pensar no que realmente pode ser isso. Não dá para dizer que foi ela que causou exatamente esse bólido, mas é normal a entrada de toneladas de meteoros todos os dias na nossa atmosfera. Mas alguns a gente não consegue presenciar porque são muito fracos. Esses bólidos são normais de ocorrer, mas é muito raro que a gente perceba um fenômeno desse. Pontua. A explicação para a nossa baixa percepção desse tipo de acontecimento astronômico é, além do impacto muitas vezes pequeno, a poluição luminosa das grandes cidades. Então, mais uma vez, até a culpa da incompetência deles é sua. Não é você que liga uma luz aí na sua casa, a cidade que está muito iluminada. Por conta disso, eles não conseguem enxergar, então a culpa é sempre do povo. Ao mesmo tempo, você vê outras matérias aqui dizendo, ó, asteroide passa raspando na Terra e bate recorde de aproximação do planeta. Em outra diz, asteroide está em rota de colisão com a Terra, mas não é o fim do mundo, entenda. Entende, meus irmãos? Eu não vou ler essas matérias aqui completas, mas se vocês estiverem afim, a gente pode fazer outros vídeos, mas eu digo pra você, meu irmão, essa é a hora de orar, porque algo muito grande está acontecendo. Essas explicações que isso acontece aos montes, como eles falaram aí, milhares, como se a Terra fosse apedrejada o tempo todo, é tudo conversa deles. Cadê as provas disso? Cadê as imagens de satélite disso? Eles dizem o tempo todo que tem milhares, bilhares de satélites aí, que é uma poluição do espaço. Mas a gente não vê nenhuma imagem desses meteoros, desses meteoritos captadas por esses satélites. É preciso câmera de vigilância. Não é à toa que tem tanta gente aí que realmente questiona o formato da Terra. Porque vem desses caras, e esses caras são mentirosos. Eu não digo nem A nem B, mas no mínimo é uma coisa pra gente desconfiar, porque de fato, meus irmãos, cadê as imagens desses satélites? Não são milhares? Dizem até que estão preocupados com essa poluição do nosso espaço. E para captar um fenômeno desse, que as pessoas sentiram, que as pessoas se aterrorizaram, parecia o mundo acabando, assim diziam os moradores. É preciso de câmeras comuns, de vigilância para esses caras virem dar uma explicação. E ele tem a cara de pau dizer que já tinham feito a previsão e que isso é comum, são milhares o tempo todo. Sinceramente, quem acredita nisso realmente merece ser chamado de gado gadoso. E eu ainda coloco o gadoso no final aí. É extremamente absurdo e chega a ser até desrespeituosa a explicação desses caras. Agora você, meu caro irmão, que tá desperto, que sabe que essas coisas acontecendo uma atrás da outra com essa intensidade, não é só no Brasil, a gente tá mostrando mais as do Brasil, mas isso tem acontecido no mundo todo. Cada vez mais meteoritos caindo aqui, cada vez mais fenômenos no céu. Não deu tempo de fazer a cobertura aqui, mas você sabe que houve outro fenômeno em São Paulo, onde literalmente o dia virou noite. As nuvens realmente escureceram demais, coisa que não é comum. Então os fenômenos estão acontecendo com muita intensidade, incêndios acontecendo do nada, dizem que é isso, dizem que é aquilo, mas explicação realmente oficial a gente não tem. O que a gente tem é a Bíblia que falava que esse tipo de coisa aconteceria no final dos tempos. O mundo entraria em grande confusão.
e talvez a Terra esteja nos pronunciando, e eu não estou dizendo que é isso, mas é uma possibilidade do cumprimento das profecias, da chegada do próprio anticristo, que hoje eu já não sei se será uma pessoa realmente física ou um sistema que vai dominar tudo e vai mudar a sociedade, vai mudar a humanidade como ela é hoje. Minha opinião particular, que não quero que você concorde comigo só porque eu estou falando aqui, eu sou só mais um como você, meu irmão. Mas a minha opinião pessoal sobre isso é que o anticristo está mais para ser um sistema. Se depois vem uma entidade por trás aí, eu também já não sei e não duvido que possa ser. Mas eu acho que de primeira mão será um sistema que dominará tudo e mudará inclusive a imagem do homem, que é a imagem e a semelhança de Deus, vai transformar a imagem e a semelhança do diabo. E todos esses fenômenos que estão acontecendo, na minha opinião, não é o fim do mundo, porque faltam muitas coisas, muitas profecias ainda se cumprirem. Mas é o início das dores e pode ser, de fato, meus caros irmãos, a chegada dessa entidade, conhecida como Anticristo, que para mim, pessoalmente, pode ser um grande sistema que vai mudar a sociedade como é hoje. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, tá certo, meus irmãos? Seja ela qual for, por mais que você também não concorde comigo, tem uma visão totalmente diferente, aqui você será sempre respeitado e eu faço questão de ouvir a sua opinião, porque eu também posso mudar a minha. Afinal de contas, infelizmente, quando é casos desse tipo, coisas tão grandiosas, a gente tem que unir aqui as nossas ideias e ver a qual encaixa mais com os fatos que a gente tem vivido. E é claro que vai acontecendo mais fatos e a gente pode mudar de opinião. Mas enfim, meus irmãos, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo, conto com o seu like, eu sempre respeito muito vocês, deixo para pedir no final, depois que você tenha avaliado o conteúdo, é que eu faço o pedido que você deixe o seu like, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!